Hello, nice people, how are you? Como estão vocês? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai ter uma conversa muito especial com uma das alunas de destaques dos nossos programas educacionais, uma fisioterapeuta lá do Mato Grosso, tá? Vem desenvolvendo um trabalho incrível na região dela, tem atendido pacientes online fora da região dela, totalmente hands-off. Ela vai contar um pouquinho dessa trajetória que ela está tendo nos últimos 4 a 6 meses, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns casos clínicos desafiadores que a gente tem recebido. Então acho que vai ser uma conversa que vai engrandecer bastante o conhecimento na nossa área profissional. E se você for seguidor, for completamente leigo na área da fisioterapia, eu acho que você vai conseguir ter a distinção do que é um tratamento baseado em ciência e do que é um tratamento baseado em achismo, tá bom? Eu vou convidar a Emily para entrar. A Emily é só aceitar o convite aí, tá? E assim que ela entrar, a gente vai perguntar para vocês se o som tá ok. Se o som estiver ok, a gente prossegue. Beleza? Então vou convidar a Emily aqui. Entrar ao vivo. Todo mundo que tem entrado aí ao vivo, todo mundo que está comparecendo, muito importante para a gente. Grande Emily, você me escuta? Tudo certinho. Agora vamos perguntar agora aos seguidores que estão aí. Pessoal, se tudo tiver ok com o áudio, tanto o meu como o de Emily, coloca um foguetinho aí nos comentários, coloca um legalzinho, a gente vai esperar um delayzinho que tem da nossa fala até os participantes escutarem para a gente começar a conversar, beleza, Emily? Vamos lá. Igão, me fala aí se tá tudo ok, Igor. Pedro Júnior 10, coloca aí nos comentários se o áudio tá tudo certo. O Jefferson já deu ok, então a gente vai começar, tá? Emily, aqui na sua tela, no quadradinho da sua tela, tem um botão do microfone. Você tá vendo ele aí? Quando eu estiver falando, você clica no microfone para mutar o seu áudio, para não dar microfonia. E quando eu te der a palavra, aí eu vou mutar o meu para não ter microfonia, beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, me conta quem é você, qual é a sua história, de que cidade, de que estado você é nessa fisioterapia de nosso Brasilzão. Meu nome é Emily Dornelas, sou baiana, lá de Itabuna, mas morava em Teixeira de Freitas. Há 4 anos eu moro aqui em Juína, no interior do Mato Grosso. Bem interiorzão mesmo do Mato Grosso. E hoje eu trabalho com fisioterapia musculoesquelética, tratamento da dor. Atendo no sistema público de saúde, também atendo na rede privada. Vou dividindo minha carga horária assim, até então. E é isso. Show de bola. Então, uma vez apresentada, Emily, eu quero que você me conte como foi que você me conheceu, o que é que te fez primeiro começar a acompanhar os meus conteúdos, beleza? Outro dia até eu ouvi você falando aí no Stories que você respirava a fisioterapia, né? É bem isso mesmo, velho. Pra gente que te conhece um pouco mais, que tá dentro da formação, é isso mesmo, né? E aí no meu Instagram também, é fisioterapia 24 horas, e aí eu me deparei com você em alguns dos vídeos aí rolando pelo Instagram, e comecei a acompanhar os conteúdos, assistir os vídeos, comecei a me identificar com as indagações que você fazia, né? E falei, esse cara tem alguma coisa de diferente, né, pra mostrar. Comecei a seguir, acompanhar, até demorei um pouco, né, pra me render aí ao Spine e ao B-Expert. Por medo, né, de já ter entrado em outras formações e tudo. Eu quero uma dessa, né? Já te falei que eu quero uma camisa dessa. E fui acompanhando até que acho que os seus stories é um dos primeiros que aparece aqui na minha tela hoje. E Ave Maria,
quando você não aparece, lembra aquela época que você sumiu? Meu Deus do céu. Eu falei, não, cara, cadê você? O que que tá acontecendo? Eu e Gisele ficava assim, meu Deus, mas o que aconteceu com ele? Show de bola. Pessoal, parafraseando aí o que a Emily falou, a gente tem uma rotina, né, de estudo muito bem definida, a gente tem um planejamento anual e praticamente há 4 anos, todo final de ano, a gente faz algumas provas de algumas formações internacionais e sempre o último trimestre a gente simplesmente desaparece da rede social para focar. Então, quando a pandemia veio, o pessoal achou que eu morri de Covid. Quando a pandemia passou, o pessoal achou que ia acontecer alguma coisa na minha vida, mas não. Tô bem, só tô focado em algumas coisas que não dá para dar atenção aqui. Mas, no geral, a maioria das pessoas, dos fisioterapeutas, me conhecem dessa forma, vendo algum vídeo no YouTube ou no Instagram. E a partir do momento que o fisioterapeuta me dá atenção, a gente tem um orçamento direcionado para propagar ainda mais vídeos para aquele cara que perdeu 5 minutos me assistindo, né? Então, é uma barreira que eu encontro em alguns fisioterapeutas, é a produção de conteúdo em algumas stories. Então, eu começo o primeiro stories com 5 a 6 mil visualizações e termino o último stories com tracinho com 300 pessoas. Aí, meu Deus, não vou publicar muito não, porque as pessoas não me assistem até o final. Mas é com essa galera que ficou até o final que eu quero conversar. Os curiosos que clicaram no primeiro link e começaram a pular, não nos interessa. É isso que eu tento propagar um pouquinho para os fisioterapeutas. Agora, Emily, falando um pouco de parte clínica, tá? Antes de entrar para a nossa formação, né, para o Spine, para o BeExpert, qual era a principal dificuldade que você tinha no tratamento da dor? E por que eu te pergunto isso? Porque a gente sabe que quando eu atendo só o sistema privado, né, a gente tem uns atendimentos gratuitos semanais que a gente separa uma cota para fazer um atendimento específico, mas 99% da minha demanda é privada, são pacientes de classe AAA. Então, a gente vê uma demanda completamente diferente dessa população para a população que vem no SUS. E eu quero que você fale um pouquinho dessa diferença, já que você está nos dois modelos de atendimento, e que você fale um pouco quais eram suas dificuldades no tratamento desse paciente, tá bom? A palavra é sua. É engraçado isso que às vezes chega até no próprio sistema público, né? Uma série de pacientes que já passaram aí por diversos tratamentos particulares também, né? Já rodaram pela rede particular. E mesmo assim, às vezes não tiveram o seu problema bem esclarecido ou bem resolvido. E ontem mesmo ainda avaliei uma paciente, tinha uma dor no ombro, já tinha gastado horrores com exames, me trouxe uma sacola de exames na avaliação. E com dor no ombro e tudo, e nada passava, já tinha tomado muito corticoide. E daí a gente encontrou uma estratégia de movimento da cervical, era uma paciente que até então classificada como um desarranjo, um bloqueio de movimento, então tinha uma preferência direcional. E a gente, com uma estratégia de movimento cervical, ela passou, ela não conseguia pentear o cabelo, né? E aí, no final do primeiro atendimento da avaliação, ela já ficou assim, maravilhada. Ela, mas o que está acontecendo? Né? Que você fez, né? E coisa simples, né? Que antes de ter essa abordagem, de ter esse olhar sobre o paciente, eu precisava revirar o paciente inteiro, muitas vezes partia para liberação miofascial, né? Na tentativa de melhorar, era aquela coisa assim, não, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. E logo quando eu entrei ainda para a formação, eu ia tirar dúvida com você e você falava comigo, segue o GPS, né? E hoje é muito mais claro, né, isso para mim. E antes, não, e assim, meu Deus, muito longe disso, né? Eu tinha tudo de possibilidades, assim, de um problema, assim, às vezes eu dava até uma viajada, né, na maionese. E hoje, tudo faz muito mais sentido, né? E a gente consegue alcançar um resultado muito mais rápido, de uma forma muito mais simples nesses quadros. Maravilha, maravilha. Então, pessoal,
esse tipo de atendimento aí que a Emily citou é o tipo clássico que preenche de 72% a 76% dos pacientes que têm dor crônica, determinado apenas por uma classificação temporal. Ah, passou de 3 meses, é crônico. E a gente sabe, né, que existe um diagnóstico de síndrome dolorosa crônica, que é uma coisa completamente diferente da determinação temporal que muitos fisioterapeutas usam. Então, a atenção que a Emily está chamando aí é para aquele paciente que acha que não tem mais jeito, que já tentou tudo, né? Que já fez pilates, já fez RPG, já fez acupuntura, fez osteopatia, fez quiropraxia, nada resolveu o problema dele. Tomou todas as medicações possíveis, mas não foi avaliado com base em movimento. E aí, quando o paciente tem essa característica de preferência direcional, a gente viola completamente a expectativa dele já nos 2, 3 primeiros atendimentos. E isso é muito importante. Agora, isso aí que a Emily falou de abrir, lançar mão da liberação miofascial e por aí vai, não tá errado não, tá, pessoal? A gente luta com as armas que tem, mas eu gosto de usar um exemplo de um grande pensador que está aí pela internet, que é esse Tiago alguma coisa, o nome dele. Tiago Brunet, eu acho, isso. O Tiago Brunet, ele gosta de fazer um exemplo de um casal com um filho pequeno. E o filho pequeno questiona esses pais assim, Emily. Papai, quando eu tiver grandão, que eu for para minha casa, você vai morar comigo? Ele não. E a mamãe vai morar comigo? Ele não. E a babá vai morar comigo? Ele também não, meu filho. Quando você tiver grandão, talvez papai e mamãe nem estejam mais aqui. E você tenha construído sua vida. E a criança começa a chorar, 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 chorar. Porque a Emily, e aí, Emily, se você discordar disso, tá tudo bem, tá? Discordar que faz o conhecimento crescer. Quando a Emily participou do meu primeiro evento ao vivo, que foi a Expert Week, ela estava dentro de um aquário. E no aquário que ela estava, não dava para enxergar inúmeras possibilidades que poderiam valorizar o atendimento profissional dela e dar resultados mais rápidos para os pacientes. Então, quando ela entrou para a formação Spine, e aí eu vou te dar a palavra agora, alguma coisa mudou, que ela saiu do aquário para um pequeno rio, tá? E aí eu quero que você fale agora um pouco, Emily, de como foi essa mudança para você, quando você entrou lá, que viu as primeiras aulas, qual foi a chave que virou? Porque eu vejo aí que você atende online também, paciente de fora da sua cidade. Como é que tem sido isso para você? Sim, é bem isso, Caio. Acho que quando eu decidi comprar a primeira formação, que foi a Spine, né? Era só de coluna, meu olhar era voltado só para tratamento de coluna. E aí eu comecei a me alimentar daquilo, comecei a gostar, comecei a entender mais, né? Dominar mais o assunto. Eu falei, não, eu preciso de mais. E aí eu parti pro Expert agora recente, né? Fiz o upgrade para poder tratar também dor das outras articulações e tem dado muito certo também. E o que eu acho mais interessante, assim, a virada de chave para mim foi Deu uma travada aí. Na hora que você falou virada de chave, deu uma travada. Volta aí. Agora foi. Foi quando eu realmente enxergar a coisa de outra forma, foi quando você começou a falar de classificação de paciente, né? É muito óbvio dentro do mundo da fisioterapia, mas Emily, vê se você tá no Wi-Fi. Se você tiver no Wi-Fi, sai do Wi-Fi, vai pro 4G, faz alguma coisa aí, porque sua tela tá travando um pouquinho com o som. e agora? Dá uma olhadinha aí. Eu tava Tá no no 3G? 4G, fui pro Wi-Fi. Tá, pronto. Parece que melhorou. A virada de chave foi sobre a Foi classificação sobre de a classificação de pacientes. paciente, Continue. porque é claro que nem todo paciente é né? Poder ficar de novo. Eita. De novo. Pera aí, é normal, é assim mesmo. O Instagram dá nisso.
volta pro 3G, troca a internet, veja aí como é que tá a conexão. Confirma aí pra mim, Netinha. Netinha e Jefferson que estavam interagindo. Vê Alô, se o alô. som da Emily voltou pra vocês. Isso aí, parece que voltou. Comentaram aí que melhoraram. Então, poder Vá. em grupos, né? Me deu muito mais clareza para entender como esse paciente se comporta, como a dor dele se comporta, para saber o que fazer quando ele melhora e também para saber o que fazer quando ele piora, né? Porque isso é uma possibilidade dentro da terapia. Quando o paciente significa que é uma coisa ruim, 100% ruim, né? Esclarece outros pontos dentro do tratamento. E Quem sabe faz ao vivo. Emily, olha só. Eu vou tirar você da live e aí você entra de ele novo para ver se normaliza o som, tá? Funcionou bem das últimas vezes. Rapidinho. Isso. Espera aí que a Emily tá saindo. Ai, galera. Vê aí se o meu áudio tá ok. Fala aí para mim se... E aí, Jefferson, Pablo, meu áudio tá ok? Fala para mim aí. Eu vou entrar outra vez. Ei, galera, sejam bem-vindos novamente à parte 2 da live Dor Crônica e Desenvolvimento Profissional com a Emily Dornelas. Ela estava dando umas travadas no áudio, então a gente está recomeçando aqui para ver se vai funcionar dessa vez, tá bom? Vamos lá, deixa a Emily entrar aí que eu já convido ela. Flávia, seja muito bem-vinda. Jefferson, integrantes da nova turma do Método B-Expert, muito bom. Me falem aí se o áudio está ok aqui comigo sozinho. Se tiver ok, coloca um foguetinho aí nos comentários. Elaine Lima. Isso, me fala aí se o áudio tá ok, galera. Se tiver ok, bota um legalzinho nos comentários. Áudio bom. Vamos lá, Emily, vamos tentar de novo. Então... Seja muito bem-vindo. Isso. Pablo da Mata. Fala comigo, Emily. E aí, galera? E agora? Tá travando? Continue, pelo amor de Deus. Você estava falando Sobre a classificação de paciente, né? A gente conseguir ter essa gama, essa possibilidade de classificação. O paciente que chega para a gente muitas vezes com hérnia de disco, acredita que a dor dele é por causa da hérnia, vem enraizado, de muitas crenças e tudo. E dentro da fisioterapia, muita gente não sabe que tem 15 possibilidades, né, desse paciente, para esse paciente, né? E ele não sabe disso. E às vezes ele não vem para o tratamento nem porque ele acha que ele precisa da gente. Às vezes o médico pediu para ele vir, né? E aí quando ele chega com aquele pedido médico enraizado das crenças. E aí a gente vê o nosso trabalho aí de desmistificar uma série de coisas, né? E construir todo um pensamento de novo nesse paciente e provar para ele, né, que aquilo que a gente está falando faz sentido. E o melhor, né? Poder provar isso com resultados, né? E isso é o bacana. Pega a ponga, Emily, aí, nesse comentário que você acabou de fazer e me fala qual é o retrabalho que você mais tem aí na sua região em conscientizar os pacientes a respeito das orientações que os médicos dão para tratamento fisioterapêutico. O que você tem mais trabalho aí, que eu vou falar um pouquinho da minha visão também. O trabalho é grande, cara. Não tem que o médico de novo. A Emily travou. Peraí. Travou. Vamos lá.
Aí, fala aí comigo. Tô aqui, tá me ouvindo? Pronto. Agora sim, vai lá. Pacientes às vezes vêm proibidos de caminhar, de jogar bola, de assim, e eles vêm com uma série de frases ameaçadoras que eles receberam de que se você continuar caminhando, se você continuar jogando bola, você vai para cadeira de rodas. É isso que você quer? Não para, jogar bola, para a terapia, né? E isso é muito real e é uma realidade muito viva aqui para mim. Eu imagino para você também, né? E daí a gente, no tratamento, a gente precisa expor o paciente a tudo isso, né? E ele fica naquela corda bamba, porque coitado do paciente, né? Ele veio de um profissional da saúde, tá? Né? Uma autoridade da saúde. E aí fica aquele conflito de conceitos, né? Que a gente tem que desmistificar com o paciente. E isso acho que é o mais difícil, é o que eu mais dificuldade de conversar com os pacientes. E eu gosto sempre de usar você faltou o termo Analogia? analogias que você traz muito bem, né? Sobre o alarme na casa, né? Sobre a caixa de e-mail, né? Para que as pessoas possam filtrar isso, ressignificar, né? Isso. E muitos pacientes, principalmente que vêm já de muitos tratamentos, né? A gente acaba classificando hoje, eu acabo classificando aqui, né? Muitos pacientes com síndrome dolorosa crônica, né? Pacientes reincidivos já, de muitos tratamentos refratários. E a gente precisa colocar outros profissionais, né? Dentro do tratamento, né? Explicar para esse paciente a importância dos profissionais para o tratamento poder dar certo. Nem sempre a fisioterapia faz tudo sozinha, né? Na verdade, na maioria das vezes, né? Preciso ali ajudando ao longo do tratamento. Exatamente. Assim, eu tenho a oportunidade de estar em contato com bastante profissionais do exterior, sabe? E às vezes o paciente valoriza muito o que está sendo feito lá, mas quando a gente, numa realidade nua e crua, compara a ciência que é produzida aqui no Brasil com a ciência que é produzida nos Estados Unidos, na Inglaterra, na área da fisioterapia, cara, a gente está muito à frente, né? Às vezes um profissional da gringa vem para cá e vende curso em todos os estados, todo mundo faz o curso, e aí quando você vai, cara, não tem nada novo. E o estudo que os caras estão se baseando são estudos que são produzidos aqui, na Federal de Pelotas, na Unifesp, na Unici de São Paulo. Então, a galera da Universidade Federal do Ceará. Por que eu estou falando isso? Porque essa dificuldade que a gente tem em educar o paciente vem de uma hierarquia que a população tem na cabeça de que o médico sabe mais do que todos os outros profissionais. E esses profissionais acreditam que daqui a 10, 20 anos esse discurso pode unificar. Desculpe a minha descrença, para mim esse discurso nunca vai ser unificado, porque o médico é criado num conceito de que você só tem dor tendo doença, lesão ou inflamação. O fisioterapeuta é criado num conceito que você só tem dor se você tiver uma alteração postural ou uma alteração no padrão de movimento. E o modelo multidimensional, que é o que a gente vem pregando aqui, a gente não exclui essas duas possibilidades, mas a gente coloca todas as variáveis que de fato influenciam no problema. Então, tudo que a Amy falou aí, eu estou trazendo como exemplo nesse aspecto, porque a dificuldade que eu tenho hoje é receber a guia do médico falando assim, ó, condromalácia patelar, dor no joelho, fortaleça o aparelho extensor, fortaleça o core, faça alongamentos, faça eletroanalgesia. Zorra, o médico não estudou nada disso. O médico não sabe do que você precisa. O médico só encaminha você para o fisioterapeuta e ele vai definir o que você precisa, né? Então, isso tem que estar muito bem amarrado nos nossos conteúdos diários que vocês veem ali no Instagram, para que o paciente já venha aberto às nossas sugestões, tá? Isso é muito importante. Emily, eu queria agora que você falasse assim, uma segunda mudança de chave, porque você começou no Spine e você fez o upgrade para o BeExpert.
Você falou que sentiu a necessidade de atender as extremidades, tal, atender joelho, atender ombro e tal. Mas quando você entrou no BeExpert, sendo bem honesto com você, o conceito que a gente aplica na coluna, a gente já aplica nas extremidades. Então, se você faz só o spine, você intuitivamente já vai para aquilo ali. Mas mesmo assim, você fez o upgrade. Então, eu queria que você me explicasse, quando você conheceu o BeExpert, o que é que tinha de diferente lá dentro para motivar você a fazer esse upgrade aí comigo. Primeiramente, às vezes o óbvio precisa ser dito. E olha, os módulos que falavam de diferenciação diagnóstica valeram demais para mim. As mentorias, as duplas apresentações clínicas, meu Deus. Posso até falar de um caso? Claro, toda. Teve uma vez, né, que eu estava com uma paciente e discutiu sobre ela. Não sei se você vai lembrar. Já faz um tempo já. Essa paciente veio o tratamento cervical dela. E a um bloqueio de movimento na cervical. Com isso, ela tinha dor na cervical, tinha leigo aí, fala de dor, pescoço, forte, tudo. Estava incapacitando ela. Travou de novo. Agora você tá no Wi-Fi ou no 4G? No Wi-Fi. Tá, volta pro 4G aí que travou tudo de novo. Veja aí se melhora. É assim mesmo, viu, Emily? Fique tranquila. Com todos os alunos foram assim. E aí? Fala. Vá, continue. Tinha dor cervical? Tinha uma dor cervical irradiada para trapézio, um pouco ombro. E associado com isso, essa paciente tinha uma VPPB. Para quem não sabe o que é VPPB, é a tontura dos cristais. Soltam cristais, não lembrou, né? Soltam cristais lá no labirinto. E isso gera tontura. Então, os movimentos que eu precisava expor essa paciente para tratá-la era algo que agravava o quadro de tontura dela. E a gente entra numa corda bamba, né? Se você não souber como manejar, se você não tiver raciocínio clínico de fato, você fica perdido, não sabe o que fazer. Né? E uma frase, você me falou uma frase. Muda, alterna o movimento, né? Põe ela em decúbito ventral, para baixo, faz a retração cervical, desbloqueia a paciente, pronto. E eu fiz e pronto. Muito bom. Deu certo. Então, coisas muito simples, né? Que em outros né, eu ficava talvez a minha não fosse ajudar. Travou de novo. Troca de novo a conexão dessa internet. Pelo amor de Deus, avisa para Marcos pagar a internet. Brincadeira, viu, Marcão? Vá, troca aí. Veja aí se você volta. Ou então, Pronto, tá aqui voltou. tá me Isso escutando? aí. Pronto. Beleza. São coisas tão simples que... Coisa simples de resolver comigo, né? E poder... Por causa de tudo isso associado, né? E a gente consegue funcionar. Muito simples, né? Assim, eu leva comigo. Teve uma outra situação Boa. até. Pera aí, Emily. Eu vou tirar você e colocar você de novo. É isso aí mesmo. Hoje não está colaborando, mas deu para acompanhar até esse caso aí. Você vai falar de um outro exemplo agora, não é isso? Isso. Tá, rapidinho. Vamos lá, parte 3 aí, viu, galera? Eita, Lelê, vamos nessa, parte 3, live Dor Crônica e Desenvolvimento Profissional. Vamos esperar a galera entrar aí.
A conexão de hoje não tá ajudando, mas vamos pra frente. Foi sempre assim, né? Com Gabriel Pacheco foi assim, com a Sara Lustosa do Pará foi assim, com o Kellerman em São Paulo foi assim, com Cristiano em Piranga, Minas Gerais foi assim, Patrícia Menzen, Rio Grande do Sul foi assim, quem mais, meu Deus? Vitor Ragone, Nanuque, Minas Gerais também foi assim. Então é isso aí mesmo, viu, galera? Vamos lá, vamos tentar de novo, Emily. Aí, E agora? vai lá, Emily, continua. Ia falar de um Tudo caso de certo por um outro enquanto, vamos lá. paciente, também muito interessante, que ele tinha múltiplas queixas, né? E isso é algo também que chega muito, né? O paciente tem dor no braço, dor no pescoço, dor nas pernas, na lombar. E esse paciente chegou com uma queixa muito forte no ombro e na lombar. Vocês estão me escutando bem? Beleza. E esse paciente, eu perguntei para ele no primeiro atendimento qual que era a dor que mais incomodava ele. Expliquei para ele sobre a importância da gente ter uma escolha, né, para a gente começar o tratamento. E ele escolheu o braço, o ombro. E o ombro dele, mais uma vez, bloqueio de movimento cervical. E nós começamos a tratar o pescoço dele. E quando ele chegou para o segundo atendimento, ele tinha melhorado do braço, mas ele tinha pioramento da lombar. E aí eu já tinha explicado para ele, desde o primeiro atendimento, a importância de a gente tratar de cada vez, porque existe essa apresentação, essa dupla apresentação clínica, quando o paciente tem duas queixas que podem ser concorrentes, quando a gente melhora uma e piora a outra. E quando ele chegou no segundo atendimento, ele falou, é aquilo mesmo que você falou. E ele chegou querendo muito da lombar e falou, não, agora eu não quero mais tratar meu ombro primeiro, eu quero tratar minha lombar. E eu falei, meu Deus, ele já era um senhor, né, já 75 anos de idade, se não me engano. Então, ele já é mais difícil, né, com esse público, a gente também tem uma comunicação assertiva para ele entender, né, compreender a importância disso. Quem tem dor tem pressa. E daí eu falei, eu preciso arrumar uma maneira de diminuir o impacto do tratamento de uma coisa atrapalhar a outra, né? E eu peguei e voltei para a cervical dele, mas coloquei o pé dele no degrau. Um movimento que ele precisava fazer na lombar para poder fazer a retração cervical, que era o que ajudava no ombro. Eu tirei a flexão lombar que ele fazia, colocando os pés no degrau, promovendo flexão lombar, que era o que ele precisava, e isso não agravar a lombar dele. Ele voltou no terceiro atendimento, já ótimo da lombar, e a gente pode focar só no ombro dele. Eu até atendi, hoje a gente teve um atendimento, e esse paciente está assim, caminhando muito bem, muito disciplinado, colabora muito, porque isso é muito importante também, né, Caio? O paciente assumir a responsabilidade do tratamento, né? Ele acolher aquilo, assim, ele seguir à risca as orientações, é um paciente que colabora nesse sentido. E isso faz toda a diferença no tratamento. Com certeza. Então, mais uma vez, parafraseando a Emily aí, os dois exemplos que ela citou são exemplos de uma manifestação que não é documentada cientificamente, que é uma coisa que eu comecei a bolar, né, inventar literalmente, nesses 8 anos de profissão. Tendo atendido mais de 6.700 pessoas, eu pude perceber que existem características clínicas que fazem o paciente melhorar de uma coisa e piorar a outra. E chamei isso de uma dupla apresentação clínica. E comecei a colocar isso dentro do curso, dentro de umas mentorias que a Emily citou. Porque existem coisas que, por mais que a gente grave, não dá para aprender. Existem coisas que você tem que ver acontecer imediatamente para ver qual é a habilidade que o terapeuta tem para tentar modificar aquela experiência de dor do paciente. Pensando nisso, foi um questionamento da turma 1 da formação de Expert.
a gente colocou lá atendimentos ao vivo de pacientes difíceis dos nossos alunos, onde a gente abriu uma sala do Zoom e começava a atender esse paciente na frente de todos os alunos. E isso foi uma coisa que hoje é o meu modelo de mentoria, né? O meu modelo de mentoria é basicamente isso. Só que a primeira etapa dessa mentoria já aconteceu e as gravações estão lá dentro da formação BeExpert. Essa sacada que a Emily teve para anular a carga oposta da lombar, eu nunca tinha tido. Então, quando ela falou isso comigo, eu falei, caramba, eu nunca ia pensar nisso. Porque tem coisas que só a criatividade do profissional, diante de um cenário que não é documentado previamente, vai fazer com que o paciente melhore. Então, por isso, a importância de ressaltar que 99% do nosso curso é hands-off, para que você tenha a habilidade de escolher movimentos e daí do Mato Grosso atender uma paciente em São Paulo, nos Estados Unidos, através de uma chamada de vídeo onde o paciente só precise sentar em uma cadeira ou deitar no chão, que sai, em qualquer lugar. E desenvolver um trabalho relevante, né, para tratar a dor desses pacientes. Agora, Emily, assim, um momento livre assim, de desfecho da live, se você quiser colocar mais alguma coisa, tudo bem também. A gente está com tempo. Geralmente eu falo para os alunos falarem de suas experiências gerais, de recomendações para profissionais, porque olha o que está acontecendo com a Emily, tá? Chega um momento que o aluno ele já tem um aval para virar professor. Porque o aluno se desenvolve tanto que a caixa de direct do aluno começa a lotar de dúvida de outros profissionais. O aluno começa a ficar sendo observado assim por outra terapeuta que está no mesmo espaço que ela e começa a falar, caramba, eu vou fazer isso também. Só que quando faz não dá certo. Ele pergunta, o que é que ele tem de diferente? Então, eu queria que você deixasse aí considerações finais a respeito de sua trajetória assim, na musculoesquelética, tanto para pacientes como para fisioterapeuta, e que se você tiver qualquer pergunta, né, o momento de aproveitar é essa aí, tá? Eu já virei até errado a gente entrar nesse assunto. Tem uma galera aqui que eu vi entrando, e é uma galerinha que tá namorando o BeExpert, que eu tô pagando aí dessa galera. Se manifestem aí, pessoal. Que, gente, eu puxo o saco do Caio mesmo, porque realmente foi muito importante para mim a formação BeExpert. Mudou completamente, né, o meu raciocínio. E isso aí que o Caio falou é muito real, né? As pessoas que utilizam os exercícios, a gente, ó, a Valéria aí, ó, colocando mão. O pessoal que utiliza os exercícios que vem, né? Por exemplo, de preferência direcional, que às vezes é o mais comum que aparece, né? Pensam que é uma série de exercícios aleatórios, né? Que são aplicados de forma... E alcançam o resultado que esperam, mas de todo um... Existe um jeito de ser seguido, um cenário que te diz, pá, continue, repense, né? Isso de uma forma muito simplista e alcança um resultado, aí travou. Troca a internet aí para ver. Beleza. Então, até onde você pode falar. Às vezes, o paciente, você alcança o resultado, aí você falou de uma forma simplista e travou. Faz isso de uma forma muito objetiva, né? Então, foi Ai, tá bom agora. O pessoal tá falando aqui que voltou, tá normal. E, normal. Uma dúvida. Pode falar. Surge muita síndrome dolorosa crônica. E quanto tempo, geralmente, o seu tratamento? Beleza, vou resumir aqui porque ela deu uma travada também, mas você só me dá um legal aí, tá? Se você pega muita síndrome dolorosa crônica, e quanto tempo eu levo para tratar esses pacientes? Não é isso?
Bom, vamos falar da minha realidade. E eu gosto de falar. Eu perdi as contas de quantas vezes você me vê gordão falando isso lá dentro do curso e quantas vezes você me vê magrinho falando isso dentro do curso. Porque tem aulas lá dentro que são atemporais. Então, tem aulas que eu gravei há 4 anos atrás, quando eu era muito gordinho. E tem aulas que estão sendo atualizadas, assim, semanalmente. Mas qual que é a minha realidade hoje? Eu encontrei um paciente que, vamos dizer que é 10% da minha demanda hoje, tá? Síndrome dolorosa crônica. A maioria que acha, que chega achando que é dor crônica, é outro diagnóstico completamente diferente, que a gente viola a expectativa, o paciente me chama de herói, começa a mandar a família inteira para eu tratar, e aí a gente começa a descobrir realmente os pepinos. Então, três dos diagnósticos que a gente trata, que seriam o inconclusivo, a radiculopatia e a síndrome dolorosa crônica, são acompanhamentos que eu faço por 1 ano. Nesse 1 ano, o paciente faz comigo, em média, 19 sessões. Uma sessão por semana por 3 meses e uma sessão por mês até completar 1 ano, tá? Isso é a média. Se a gente entender que durante a progressão do tratamento precisa ver o paciente mais vezes, vai ter o paciente que vai fazer 28 sessões, 35 sessões. Vai vir 2 vezes na semana, sabe? Assim como vai ter momento que eu vou te falar ao paciente, não, mês que vem eu não quero te ver, não. Quero te ver daqui a 60 dias. Eu não vendo sessões isoladas em quantidade. Eu vendo o tratamento. E se eu entender que o tratamento vão ser de 4 sessões, de 8, de 12, o paciente vai receber a quantidade de sessões que ele quer. Então, esse modelo muda completamente a abordagem do fisioterapeuta, porque ele tem segurança para atender quantas vezes quiser, porque ele já recebeu por isso, tá? Atualmente, essa cobrança do atendimento desse paciente custa hoje, para mim, R$ 5.019. É o acompanhamento anual para essas 3 condições. Então, como que a gente faz para identificar isso? A gente vê que o paciente chega com um padrão de dor que passou de 3 meses, não tem resposta a movimento. Quando a gente faz um teste CPM, que é uma nova aula que está lá dentro, que está sendo processada dentro do curso, que é o Conditioning Pain Modulation, para saber se o sistema nervoso central está íntegro e respondendo ao movimento. E o paciente não habitua. Então, eu vou resumir praticamente aqui. Eu estou sentado numa cadeira, eu vou sentar e levantar 35 vezes, assim que terminar, eu vou fazer 45 polichinelos, vou ficar ofegante e vou perguntar como é que está a sua dor, paciente. E milagrosamente o paciente vai dizer que está melhor. Isso aí, a habituação aconteceu. Ou, diabolicamente, o paciente vai dizer que está pior. E aí a sensibilização aconteceu. Então eu vejo que aquela CPM não está íntegra e que eu vou ter que trabalhar esse paciente com posições de alívio, com exercícios em contingência, que é um conceito que está lá dentro, e vou acompanhar. O educacional aí é muito poderoso, porque eu preciso fazer o paciente entender que eu estou mexendo nele de uma forma que ele achava que não poderia ser mexido, com atividade física, com agachamento, com flexão de braço, mexendo o corpo todo, sem nada específico. E ele não está pior com o passar do tempo. Isso tira aquela crença de que o paciente tem uma ferida aberta e que quando mais mexer, mais machucado irá ficar. Isso encoraja ele a chegar num tempo de tratamento de 6 a 8 semanas que o cérebro começa a melhorar a representação da área dolorosa no córtex. E essa representação melhorada começa a gerar a habituação. E eu tenho que conscientizar o paciente com síndrome dolorosa crônica que ele vai ter flare-ups. A dor dele vai se comportar como se fosse um eletrocardiograma. Isso aí já seria dentro do roteiro um momento mentoria, né? Mas a Emily já pulou, então vamos para cima, tá? Esses flare-ups, o paciente, sua dor se comporta como um eletrocardiograma, vai ter picos e vales, e quando você estiver no pico, vai parecer que você está pior, porque você já esteve melhor durante o tratamento. Mas você tem que pegar esse pico e comparar com a linha de base. Geralmente, esse pico de flare-up não vem com limitação funcional, vem só dor. O cara continua dobrando, continua rolando o pescoço, continua levantando o braço, e a dor está lá, sem perda de movimento. E o principal de tudo é identificar as barreiras de recuperação. Dentro da aula de avaliação musculoesquelética, tem uma série de questionários. 2 principais, Start Back,
risco prognóstico, e CSI, Central Sensitization Inventory. Tá? Todos eles são validados e traduzidos para a língua portuguesa. Se o CSI tiver mais de 40 pontos, o paciente tem sensibilização central, tem muita chance de sensibilização central. E se o paciente, se as perguntas de 5 a 9 do Startback estiverem marcadas, ele tem alto risco de cronificação. Então, vamos supor que antes da sessão 1, você enviou o questionário para o paciente preencheu, você já viu lá, Startback 9, você já viu lá, o CSI 53. Você vê, tem grande chance de, mesmo que ele tenha um bloqueio de movimento, que você tira a limitação dele rápido, ele tem muitas barreiras de recuperação ali. Quais são essas barreiras? No mais comum: divórcio, partilha de bens, luto na família, relação entre esforço dado e recompensa recebida no trabalho, seja de reconhecimento profissional ou seja de patamar financeiro, de recebimento em ganhos, tá? Falta de reconhecimento ou suporte familiar, dificuldade de acesso ao sistema de saúde. E pasme, se você é casado, você tem 4 vezes mais risco de cronificação de dor. Não me pergunte por quê. Eu não sei qual é o mecanismo por trás disso. Parece que os solteiros vivem mais felizes porque têm poucas responsabilidades. E eu faço essa analogia também porque se o tamanho da sua família tem mais de 3 membros, você aumenta em 2,5 vezes o risco de ter dor crônica. E também não me pergunte por quê. Eu estou pouco me lixando para qual mecanismo está por trás disso. Eu quero saber o que a minha intervenção pode fazer para diminuir a dor e melhorar a incapacidade. O meio que isso vai acontecer, sincero e honestamente, não me interessa. Então, basicamente, em resumo, eu acompanho esse paciente por 1 ano, faço 19 sessões em média, mas se precisar de mais, eu faço mais, o paciente não paga mais por isso. Se precisar de menos, eu faço menos. Eu tenho um suporte de pós-venda muito interessante, onde a gente tem uma combinação de vídeos, que toda vez que o paciente tem um flare-up, a Alessandra, que atende meus pacientes, atende minha recepção, manda o vídeo, assista esse vídeo aqui e veja se você se identifica. E o paciente, caramba, é minha vida! Meu Deus, está acontecendo isso. E, cara, quando esse paciente tem resultado, não importa o que o educador físico falou, não importa o que o médico falou, não importa o que você falou. Tá funcionando para ele, a gente investe. Então, chega um momento dentro da formação de expert que você vai ver que você tem que esquecer das regrinhas de movimentação. Você tem que ver o que é que o paciente aceita. E tem que ser completamente negociável para manter ele em movimento dentro da contingência esperada. Então, basicamente, 10% E volta da lá. demanda é isso que eu faço. Beleza, aí? Tudo. O raciocínio nisso, você saber que você está no caminho certo. Ou mudar de caminho quando é preciso, né? E você tem uma resposta pronta para cada intempérie que ocorra no tratamento do paciente. Essa questão mesmo do flare-up sem limitação funcional, todos os dias acontece lá no consultório. Hoje um paciente retomou um tratamento depois de abandonar pela metade, crise insuportável, marcou ressonância, marcou ortopedista, marcou acupunturista, fez liberação miofascial, chegou lá travado. Comecei a conversar com ele sobre o processo, ele fazendo um movimento, fechando os olhos, franzindo a testa, que nem eu que preciso de botox aqui, ó, franzindo a testa. E eu falei para ele, cara, olha só, existe uma coisa chamada antecipação da experiência de dor. Eu vou te perguntar o tempo todo, tá doendo ou você tá com medo que venha a doer? E ele começou a dar risada. Eu falei, veja só, eu posso sentir dor, sensação, biologia. Eu posso me comportar dolorosamente, completamente comportamental e cognitivo. Então eu tô com dor, mas eu não tô franzindo a testa, eu não tô rangendo os dentes, eu não tô fechando os olhos. Eu mando um alarme pro meu sistema nervoso central de que, olha só, eu não preciso me proteger porque eu não estou machucado. Eu não preciso me defender de nada ou tensionar nada, porque se eu tensionar, vai ser muito mais difícil mexer. E a experiência do paciente repetir o movimento que eu pedi com o olho aberto
sem ranger os dentes, sem franzir a testa, modificou completamente a amplitude de movimento que ele tinha para dobrar. Eu não toquei no paciente. Eu só conversei com o paciente. E a internet não está ajudando aqui, mas eu estou na frente do meu computador e tem um paper do Emílio Puentedura e do Adrian Lowe, que são os autores do Pain Neuroscience Education, que é um livro base que eu uso na aula de Educação e Neurociência da Dor dentro da formação. E, basicamente, ele compara terapia de exposição e exercício com a educação e neurociência da dor. E educação é superior ao exercício. Porque quando a gente toca no paciente, eu estimulo o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, e eu mando informação para o sistema nervoso central que não é duradoura. Que se ele passar em qualquer médico ou qualquer fisioterapeuta que fale, está inflamado, está lesionado, sua postura está errada, seu core está fraco, você não tem alongamento, você precisa fortalecer. Acabou tudo que você fez no manual do paciente. Mas quando o paciente entende aquilo ali, ele constrói um castelo na mente dele que não deixa essas informações não sabentas entrar. Porque ele já passou por essa experiência e não foi positiva. Então, hoje, esse paciente... Eu até postei uma história dele fazendo uma mobilização de raízes neurais. Né? Foi o último paciente do dia. E eu não toquei no cara. Então, se ele estivesse hoje em Boston, nos Estados Unidos, e fizesse chamada de vídeo, ele ia melhorar também, porque o processo foi todo cognitivo e comportamental. Então, são essas sacadas que literalmente pagam o investimento de quem está dentro da formação. Inclusive, ao vivo agora, eu estou convidando a Emily a aumentar o valor da consulta dela, porque não tem profissional no Mato Grosso com a capacitação técnica que a Emily tem. Não é porque ela fez meu curso, não. Porque eu sei cada curso que ela fez antes de fazer o meu. E eu sei o que hoje ela considera lixo e eu sei o que hoje ela considera útil. Então, a Emily está em várias formações internacionais que eu também fiz. E quando ela fez, ela ligou para mim, mandou um áudio e falou: caraca! Fala aí, Emily, sem citar nomes, pelo amor de Deus. O que eu não consegui, né? De novo aqui, também ao vivo. Obrigada. Se você me perguntam, né? E cara. Sim, com certeza. As pessoas falam, o valor, né? Sim. Olha, vale. Pague porque vale. Eu tive essa mesma dúvida, né? Quando eu fui comprar. E eu falei, cara, não, eu vou comprar desse cara que eu não me arrependo. O custo chega a ser pelo tanto que você entrega dentro dele. Porque é um trabalho gigantesco. E só uma coisa aqui, tá indo, voltando um pouquinho, você falou sobre sensibilização. E ele é muito utilizado. Sim. E Travou, troca a conexão e faz de novo. Tá me escutando? Pronto. Só o que você falou a respeito da dor ele tem uma sensibilização central altíssima, né? Muito forte, muito presente. E eu experimentei ele tirar a atenção dele da dor, porque ele fica hipervigilante, né? Com aquele medo da dor vir, medo de fazer o movimento. E aí eu propus para ele uma brincadeira, né? A gente propôs um exercício dele. E ele me devolvia essa bola e eu falava letras para ele, ele tinha que me falar nome de pessoas com aquelas letras que eu falava para ele. A gente deu um monte de risada, porque eu começava a contar pressão para ele falar logo e não pensar na dor, né? E falei que ele ia frente, brincou e tudo. E aí ele fazer um movimento com arco assim, que antes ele só jogava aqui e ele passou a levantar a mão lá no alto, jogando a bola para mim.
Não chegou, isso não piorou, né? E pelo contrário, a gente aprende e explica para o paciente que às vezes para o paciente é um pouco abstrato, né? Você tirou a sua hipervigilância, que você parou de ficar prestando atenção no movimento que dói, você sentiu, né? Essa foi é, Troca conexão quando e ele fala de novo a passou partir de a hipervigilância. ficar, deixou de ser hipervigilante e passou a fazer o movimento, né? E aquele movimento passou a não proporcionar aquela dor exorbitante que ele me relatou que estava. E depois, ele, inclusive, me mandou uma mensagem agradecendo pela paciência e por mostrar para ele, né, que ele é capaz. Porque às vezes o paciente precisa disso, né? Saber que ele é capaz, porque ele vem já de tantas informações no sebo que ele recebe, dizendo que ele não pode, que ele vai dar uma. É uma colega que fala, tu quer que eu vire uma taça numa cristaleira, né? Não posso fazer nada. Eu tenho que fazer uma poltrona para mim e ficar lá dentro, né? E o paciente muitas vezes tem essa ideia de que ele pode fazer nada. E é muito legal quando a gente consegue desconstruir, quando o paciente se abre para que a gente desconstrua isso juntos, né? Isso é muito legal mesmo. Maravilha. Sara entrou aí agora e eu tava conversando com Sara ontem de noite. Que eu falei que eu ia botar obrigatoriamente. Ó, olha só. Eu não sei se você está ciente do que você propôs para esse paciente, mas eu comecei a estudar psicologia, graduação mesmo. E 2024, final de 2024, eu vou ser psicólogo também. E o que é que está acontecendo? Quando a gente estuda terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso, quando a gente estuda entrevista motivacional, a gente aprende dentro da fisioterapia que você fez uma atividade de dupla tarefa, né? Você começou a colocar uma coisa que o paciente não focava na dor, mas você desconstruiu, você fez uma difusão de pensamento. É a técnica mais utilizada dentro da TCC para fazer o paciente enfrentar a dor de uma forma mais parcimoniosa, vamos dizer assim. Porque no momento que você pede, levanta o braço, e ele já tem experiência em toda vez que levanta o braço, o ombro dói, o pescoço dói, ele está com foco na tarefa. Então, quem sabe é isso? O homúnculo de Penfield, sabe aquela visão do cérebro distorcida num corte lateral, onde cada área do córtex representa uma área do corpo? Então, o ombro desse paciente, na mente dele, estava tomando todas as outras representações no cérebro. E quando você botou um outro foco naquela tarefa, você mudou instantaneamente o padrão de pensamento dele. Então, você manipulou, você fez com que o paciente entendesse que o pensamento que vem, meu Deus, vai doer, vai machucar mais, eu vou ficar pior. Tudo isso é automático em fração de milissegundos. Você controlou o que entrava na mente dele quando você propôs isso aí. E fez ele ter uma violação de expectativa fazendo aquilo que ele tinha medo sem ter a experiência de dor. Então, mais uma vez, está de parabéns, né? Você está de parabéns desde antes de ser minha aluna, né? Porque quando você participou lá do evento, eu já comecei a analisar sua rede social, porque eu sou assim. Você me dá uns 5 minutos de atenção, você abre a geladeira, eu tô aparecendo na sua geladeira. Fala que é o Caio Ferreira. Você tá botando a música no Spotify, tá aparecendo propaganda minha só porque você me deu atenção. E eu vi que todo mundo sabe aí que a minha comunicação dentro da rede social é muito incisiva. Mas incisiva ao ponto de cada 10 que escutam, 3 me chamarem de arrogante. E, cara, tô nem aí pra isso. Juro por Deus. E a Emily, ela simplesmente faz tudo isso que eu faço sem a forma incisiva, sabe? Com a forma doce de se comunicar. Então, eu acredito que a Emily conecta muito mais pessoas do que o meu potencial hoje. Então,
Se ela não se expor na rede social, ela não vai se desenvolver. Então, quando ela foi para o upgrade do BeExpert, a primeira coisa que eu fiz quando ela comprou foi passar um áudio para ela. Você vai ter que fazer o desafio. Você não vai parar até terminar o desafio, porque tudo isso vai mudar. Então, quando você começou, Emily, você me mandou umas 3, 4 mensagens a cada vida do desafio. O que é que aconteceu quando você... Depois que você fez o desafio, fala aí. Vai. E aquilo me chocou, porque eu não esperava, né? A longo prazo, né? Deixar ali Alterna a internet aí. Ô, meu pai amado. quem sabe até o meu feed, né, virasse um catálogo ali de informações a fácil acesso para que quem buscar soubesse como eu penso, né? Porque você falou, às vezes a gente aproxima uma... Ó, a Ilana não tá conseguindo me escutar. Ah, tá escutando. Então, agora tá ok. Só retomando, eu achava que o meu feed ia surgir um efeito assim de alcançar pacientes a longo prazo, que o meu feed ia virar ali um catálogo de informações fácil acesso, porque, que nem você falou, às vezes a gente afasta um público e aproxima outro, né? Pacientes que buscam mais medidas não resolutivas, né? Onde qualquer isso mesmo para o desafio e de cara que vier paciente, meu Deus, funciona mesmo, eu preciso fazer. E daí, quando não dia a dia, você até puxa por semana que você tem um desafio e tal. E aí eu volto e aí, na semana passada, mesmo na sexta-feira, e eu recebi uma cobrança, né? Uma pessoa que eu nem imaginei que visse meus vídeos, me parou e falou, tô te acompanhando lá, viu? Essas coisas que você postou lá, você postou sobre coisa X, tal, acho bacana, continua. E aí me voltei e foi. Muito bom. Então, pessoal, só para finalizar aí, eu estou pensando em fazer essas lives dentro do Zoom para não ter esses cortes de conexão aí, tá? Mas só para finalizar, o que eu ofereço para vocês não é técnico, tá? Não é mais um curso que você vai aprender uma técnica e vai aplicar no seu paciente. Eu te ensino a usar o que você tem na hora que o paciente precisa. Não interessa se o que você tem é terapia manual. Não interessa se o que você tem é exercício. Eu te ensino a hora de usar cada coisa que você tem. Você não precisa aprender alguma coisa nova. E eu te ensino do zero. Não interessa se você veio da UTI, da dermato, da neuro, enfim, da área da fisioterapia. Se você quer viver de atendimento 1 a 1, particular, seja com terapia manual, exercício, RPG, pilates personal, eu vou pegar na sua mão e te mostrar da avaliação musculoesquelética até o diagnóstico, tratamento e planejamento da alta de cada condição, de cada articulação dentro da formação de expert. E eu sei que isso não é suficiente para você se desenvolver. Por isso eu abro a tela do meu gerenciador de anúncios, onde hoje eu manipulo R$500 diários para ter um alcance de 200 mil pessoas por semana, para poder atender 5 pessoas por dia, de segunda a sexta. Só. Esse é o meu trabalho, tá? Eu abro a minha tela, compartilho com você e mostro o que eu faço para você fazer Ctrl+C, Ctrl+V e alcançar mais pessoas. Além disso, eu te mostro a gestão do meu do meu terceiro consultório, que foi no Hospital da Bahia. Eu te mostro em números como eu organizava tudo que entrava ali. Para você, mais uma vez, fazer o Ctrl+C e Ctrl+V e aplicar na sua realidade clínica. Só que, se você não fizer o desafio,
você vai jogar seu dinheiro no lixo. Porque não adianta você ter o maior talento do mundo e não expandir essa mensagem para os 4 cantos do Iapoque ao Chuí. Então, eu penso que o desafio é a alavancagem não das técnicas que você fez, mas da sua marca pessoal, Emily Dornelas, no Mato Grosso, em Juína, em Teixeira de Freitas e tal. Eu tenho certeza que se você voltar para Teixeira, se você passar um final de semana lá, alguém vai falar alguma coisa de você. Caramba, essa mulher foi para lá e cresceu. Porque não é todo mundo que tem essa capacidade de se expor com uma comunicação tão assertiva quanto a sua. Mais uma vez, parabéns. E para você que está se comparando a Emily aí agora, ou se comparando a mim, nunca compare o nosso palco com o seu bastidor. Porque para a gente chegar aqui, meu primeiro vídeo do YouTube tá lá no YouTube. Bota por ordem de data e vai pro primeiro vídeo para você ver quão horrível tá, quão horripilante está aquele vídeo. Então, é você 1% melhor do que você era ontem. Ponto. Você não tem que se comparar com ninguém. E tem algumas indicações que eu vou deixar aqui para vocês, que é o The Call to Courage de Brené Brown, que ele é um livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito, mas tem o documentário lá dentro da Netflix, que se você tiver travado para fazer o desafio lá dentro, você precisa assistir esse documentário, que no instante você vai jogar o medo lá pro Beleléu e vai jogar a vergonha lá pro Beleléu e vai ver que porque a Emily se comunica aqui hoje, um carinha que está lá no interior do Tocantins talvez esteja saindo de uma cirurgia que ia deixar ele incapacitante pro resto da vida. Então, o impacto de você não falar na rede social é muito horroroso comparado ao impacto de você começar a se expor mesmo com medo e mesmo com vergonha. Então, eu queria chamar a atenção para vocês sobre isso e dizer que, graças a essa live, vocês têm um cupom de desconto chamado Emily10, tá? Para vocês entrarem na formação BeExpert até a quarta-feira de cinzas, tá? 22 de fevereiro às 23h59. Na página de pagamento que está no link do perfil, você digita Emily10 e você vai ter um aqui eu não sabia especial disso, viu, galera? Beleza? Emily. Não sabia, não. Muito bom. Considerações finais aí, minha querida. Gratidão aí por ter aceitado o convite. E, mais uma vez, superou as expectativas. Oh, meu Continue Deus. assim, Caio, ó, só reforçando o que você falou, pessoal, sobre o desafio, as pessoas precisam saber o que tem a dizer, né? Se as pessoas soubessem o que a gente sabe, né? A gente tem que oferecer na rede social. Então, sobre o desafio apenas. E por tudo que você entrega, tá? Por você ficar beneficiam disso, né? Pessoas que se beneficiam disso. A comunidade do Facebook, nossa, secreta, o que era lá, estava até outro dia. Pô, a gente fica muito legal. A gente conhecer outras coisas. Tem que saber certo e tentar. É muito pessoas criando, não é, né? Não fui, né? Peraí. Troca aí de novo e fala. Voltou. Pessoas, aí eu não entendi mais nada. A comunidade, né? É uma rede de pessoas que você está criando. Né? Vai além de um simples curso. E é muito bacana. Né? É família, chega a ser família, né? E a Sara na vida, a gente troca, eu troco com ele. Kellerman, não Kellerman na vida, troco com ele. Né? Espero que aí em breve seja em mentoria em Salvador, quem sabe? Para muito mais. Né? E então, a você pela oportunidade, né? Por você ter sido tão paciente, tão solícito. E obrigada. Eu acho que você está construindo como profissional, sabe? Obrigada por você edificar. Porque é muito importante.
Amém. Muito bom, velho. Obrigado pelas palavras e só para endossar tudo isso aí, a recíproca é verdadeira. E para endossar o que você falou, assim, eu particularmente queria, quando saísse da graduação, ter uma formação como essa que eu tenho construído com vocês. Porque se você perguntar para a galera que fez a turma 1 da formação, cara, sei lá, 25% do que está lá dentro hoje. Então, graças à turma 1, as dúvidas que vocês trazem, a gente está construindo uma coisa cada vez melhor. E, tipo, daqui a 2, 3 anos, não vão ser 119 aulas, vão ser 300 aulas lá dentro. E a objeção para você não comprar, meu Deus, é conteúdo demais. Vai ser isso, é o que eu idealizo, sabe? Então, a comunidade, para mim, é muito mais importante do que o próprio curso. Porque é de lá que eu tiro as dúvidas principais para os conteúdos gratuitos. É de lá que eu tiro a construção das aulas novas que a gente vem montando. Então, se não tivesse vocês lá dentro, com certeza a formação não estaria da forma que está. Então, obrigado pelas indicações aí, pelas palavras e conte comigo sempre. A mentoria vai sair sim, com fé em Deus. Vão ser 10 pessoas, um acompanhamento de 6 meses, encontros quinzenais online, mais 3 dias em Salvador. Então, a gente vai fazer um novo formulário em março, tá? A gente tem 6 pessoas, precisa de mais 4. Assim que mais 4 entrarem, a gente abre essa primeira turma e vamos para frente. Eu espero ter você lá também, beleza? Grande abraço, galera. Movimento é vida. Vou deixar a gravação aí por causa das intempéries, né? Então, vocês podem assistir no Instagram, vou subir no YouTube também. E qualquer dúvida, a Emily está obrigada a botar uma caixinha nos stories agora dela, para quem tiver pergunta para ele ficou com vergonha de fazer aqui, vai lá nos stories dela e manda na caixinha que ela vai postar agora. E eu vou deixar uma caixinha agora nos meus também. Se você ficou com vergonha de perguntar alguma coisa, você manda na caixinha dos nossos stories, tá bom? Valeu, pessoal. Grande Boa abraço. noite. Movimento é vida. Valeu, galera.